aqui no Brasil, olha aí, gravou. Quem falou, eu não sei, mas que gravou, gravou. Não, na verdade, o que vocês estão conversando aqui não está gravando, não. Só está gravando o que eu estou falando e o que está sendo compartilhado na tela, que é porque eu estou gravando pelo Jitsi. E como vocês não estão no Jitsi, vocês podem falar à vontade, é de verdade, não tô zoando com vocês, não. Que tudo que vocês estão falando aqui não ficará gravado, tá? O que fica gravado é só o que está na outra tela, tá bom? Mestre, Diga! o senhor postou aqui já o negócio da tradução, né? Não sei se postou. O que eu fiz foi modificar o arquivo original e provavelmente ele é automático. Ele vem automático. Está tudo certo. Só que agora tem que colocar qual é a data para a entrega. Eu vou dar para vocês até a semana que vem. Nós vamos conversar sobre esse texto hoje, vamos ver até onde a gente caminha nele, e eu vou deixar o restante da tradução para vocês entregarem semana que vem. Tá legal. Tá bom? Não sei se está bom, estou dizendo. Só que manda. Não, é claro, mas estou aberto a diálogo. Fiquem tranquilos. Tá bom? Deixa eu pegar e a gente fala com o senhor. Claro, eu estou aqui para... Eu não vim para confundir, como o Chacrinha, eu vim para explicar. Espera um pouquinho só. Acho que... Ok. Deixa eu só... Vocês estão vendo a tela aqui. Agora eu só preciso abrir um novo... onde estava justamente o material que eu havia deixado. Agora está faltando eu passar para vocês esse outro que vocês não têm, que é esse texto aqui do Bergson. Tá? Esse é Bergman, na verdade é Bergman, Introdução Geral aos Verbos. Esse aí não veio, não. Pois é, esse que estava dando problema na hora de fazer deixa eu achar ele aqui, e aí eu coloco para vocês terem o documento também em mãos. Eu já tinha feito isso, mas houve alguma interferência aí. Então, introdução geral. Deixa eu ver se ele está por aqui. Introdução geral não. É do Herr Bergman. É isso mesmo que estava faltando, é isso aí. Ok. Pedindo para restaurar, de repente ele já restaura tudo, hein? Não era esse que era para restaurar. Tá bom.
Ok. Dá uma verificada para mim se já chegou aí. Acho que ainda não, mestre. Não. Interessante, porque... Ah, ok. Faltou salvar. Introdução geral ao verbo. Ok? Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Está lá na plataforma já, introdução geral Entrou agora aqui, ao entrou. verbo grego. É isso. É esse aí. Aqui o que eu tinha feito foi só... Quando eu modifiquei o artigo original, ele vem para cá já modificado. Então, ele não dá problema. Talvez... Bom, vamos verificar o que acontece hoje enquanto a gente trabalha com ele. Vamos lá. Notem bem, verbo é toda palavra que indica... A gente sabe disso e tal, os verbos desempenham uma função vital em qualquer língua. No grego, a gente tem um balanço entre o verbo e o substantivo como protagonistas da oração. No hebraico, o verbo é fundamental importância, muito mais importante do que no grego. Mas no grego a gente tem um balanço. Então, por isso a gente gasta um bom tempo falando dos substantivos, dos nomes, dos pronomes, e eu quero ver se eu falo com vocês ainda sobre as preposições e pronomes pessoais e tal, e tal, e tal, mas a gente precisa parar um pouquinho para falar sobre o verbo grego. No grego, o tempo não é tão marcado como em português. O verbo, quando se fala no tempo verbal grego, é importante prestar atenção às diferenças que existem no grego e no português. Ok? A gente já conversou sobre isso algumas vezes, não sei se vocês vão se lembrar, mas vamos recordar. Mesmo em português, o tempo não é bem o que a gente chama de tempo, o que a gente imagina de tempo. Então, o que seria o tempo? Presente, passado, futuro. Né? Então, presente, passado, futuro. O nosso passado, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser um passado que ocorreu no único momento, pode ser um passado que ocorreu durante algum tempo, e pode ser o passado do passado. Em português, nós chamamos esses 3 tempos de pretérito perfeito, que é aquele que aconteceu num ponto. Fulano morreu. Ok? O pretérito imperfeito, que ele dura no passado, ele indica uma linha no passado. Então, o homem cantava durante 3 dias seguidos. Então, ele estava cantando durante 3 dias seguidos. Tá? E o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Então, quando ele chegou, ela já partira. Então, note, partira é o passado do passado chegou. Então, ele chegou. Quando ele chegou, ela partira. Ela já fora. Então, é o passado do passado. Isso é muito parecido com o grego, com outros nomes. Tá bom? Com exceção do mais que perfeito, que também em grego se chama mais que perfeito. Nós, quando falamos em presente, nós estamos falando de ações que são repetidas ou que indicam uma capacidade. Então, vamos dar um exemplo assim. Se eu disser eu canto, eu não estou necessariamente cantando. Ok? Eu canto pode significar eu sou capaz de cantar, ou eu canto uma vez por semana no coral.
Ok? Quando eu quero dizer que algo está acontecendo agora, em português, nós usamos uma locução verbal. Nós usamos o verbo auxiliar mais o gerúndio. Eu estou cantando. Ok? E no futuro, nós temos basicamente em português, dois tipos de futuro. O futuro do presente, que é eu irei viajar daqui a uma semana. Então, eu viajarei daqui a uma semana. Ou o futuro do pretérito, que normalmente é uma coisa que não acontece. Eu iria viajar semana que vem se não fosse a pandemia. Eu viajaria. Então, eu sei que eu não viajei porque algo no passado me impediu de que aquele futuro viesse a acontecer. Ok? Em português? No grego, olha só, o tempo verbal é usado para expressar um momento em uma ação. E é praticada no presente, no passado e no futuro. Não é assim no grego. Essa ideia quase não está presente no tempo verbal. Apenas no modo indicativo, ela é percebida e de maneira secundária. O que é mais importante no grego é o aspecto verbal. Função principal do verbo, do tempo verbal em grego, é expressar o aspecto, ou a qualidade, ou o estado, ou o tipo de ação. Vocês que já estudaram hebraico sabem que no hebraico isso é mais forte ainda. Ok? Mas no grego isso é muito importante. Muito importante. Isso significa que o tempo, em grego, o tempo verbal no grego indica, por exemplo, se uma ação está em andamento, em progresso, desenvolvendo-se ou se já foi concluída, acabada. Também pode transmitir a ideia de um estado que é resultado de uma ação acabada anteriormente. Complicou, né? Mas vamos tentar simplificar, tá? Podemos dizer, então, que o tempo verbal em grego não expressa, em primeiro lugar, o quando. Secundariamente, pode. O quando da ação não é expresso primariamente pelo verbo, mas sim, ou pelo tempo, mas sim o como da mesma. Então, vamos lá. Basicamente, podemos apresentar as seguintes situações. O aspecto durativo. Uma ação pode ser contínua, estar se desenvolvendo em andamento, acontecendo, progredindo, pelo fato de ainda não estar concluída, e, nesse sentido, ser incompleta. Uma ação ou processo com aspecto verbal assim é chamado de ação linear ou durativa. Guardem isso. Ação linear ou durativa. Este é o action zart do verbo. Action zart é aspecto verbal em alemão. Por que eu estou falando em alemão? Não. É porque a primeira vez que esse assunto foi tratado, ele foi tratado em alemão. Então, esta palavra Aktionsart, eu vou até escrever aqui para vocês, Aktionsart, ela acabou se transformando numa palavra que você vai encontrar em muitos comentários, muitas coisas mais antigas, você vai encontrar essa palavrinha aqui, ó, Aktionsart. Se escreve assim. Tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Ficou bom assim? Vamos lá, oculista. Melhor assim? Ok? Aktionsart.
Aktionsart. O S em alemão, ele tem som de Z. Então, Aktionsart é o quê? O aspecto verbal, que pode ser durativo ou linear. Ok? Então, voltando aqui. Ele é representado graficamente por meio de um traço horizontal. Algumas gramáticas utilizam isso. Pedro está escrevendo um livro. Essa é a ideia em português. Essa forma indica que Pedro está ocupado com uma ação que ainda não está acabada e que pode levar um tempo até ficar concluída. Isso, na hora de traduzir, gente, faz uma diferença muito grande. Vocês vão perceber isso. O aspecto pontilhar, que também pode ser chamado de pontual, tem várias possibilidades. Uma ação também pode ser vista como um todo, sem especificar nem a maneira em que é realizada, nem a duração do processo verbal. Neste caso, o aspecto da ação geralmente é denominado pontilear, ou há outros nomes aí, pontual, punctual, pontilhar ou pontual é mais comum, e pontilhar também, podendo ser representado graficamente por meio de um ponto, como se fosse um ponto na linha do tempo. Caso a ação seja concebida no passado, entende-se que é uma ação acabada, concluída. Então, normalmente, quem faz isso é o pretérito. Pedro escreveu um livro. Com o tempo conjugado dessa maneira, indica-se que Pedro realizou uma determinada ação, expressa pelo verbo escrever, sem especificar se essa ação levou muito tempo ou pouco para ser concluída. Isso, esse aspecto não especifica, apenas informa que Pedro escreveu um livro. A ação é vista como acabada. Ok? Aspecto resultante, que é o próximo. Deixa eu voltar aqui, só para a gente... Professor? Diga. Uma dúvida. Fala. E onde se encaixa, então, aí nessa situação? Pedro está escrevendo um livro, o como? Justamente indica como ele expressou como aconteceu essa ação. Essa ação é vista como acabada. Essa é a ideia. Não é assim, eu posso dizer, Pedro escreverá um livro. É uma ação acabada, só que no futuro. Certo? Pedro escreveu um livro. Se eu disser Pedro escreve um livro, já perde essa função acabada, porque ele escreve, pode dar a ideia de que ele que é uma ação repetitiva ou durativa. Mas se eu disser ele escreverá um livro, eu não estou dizendo quanto tempo, ele pode levar 15 anos para escrever esse livro, mas eu estou vendo a ação como acabada. Então, o como aí entra justamente na maneira da ação acontecer, e não no tempo. Ele escreveu ou ele escreverá. Um pode ser no tempo passado ou pode ser no tempo futuro, mas ambas são pontilhares. Entendeu? Ok. Os irmãos também ficaram tranquilos em relação a isso? Legal? Bacana. Então, ação pontilhar, pontual, vocês vão encontrar gramáticas que usem isso, ou pontual. Certo? Normalmente é representada por um ponto e a de cima é representada por uma linha. Tá? A próxima, que ele chama de ação resultante, ela é a única gramática que usa isso, e eu acho bem interessante, porque isso explica bem esse terceiro aspecto que existe no grego. Esse terceiro aspecto, às vezes, ele é chamado de pontilinear.
Por quê? Ele junta. Isso aqui não existe, ó, né, a palavra, esse hífen aqui, eu estou colocando só para mostrar para vocês, porque ele junta a ação pontual com a ação linear. Então, a gente pode dar como exemplo, deixa eu... ele está lento mesmo, eu preciso descobrir por que é que ele está lento desse jeito. Esse exemplo que está aí não serve, não? Tem um exemplo aí? Tem sim, mas eu quero só mostrar aqui. Você pode explicar a ação como uma linha no tempo. Você pode explicar a ação como um ponto, ok? Quando você fala da ação ponte-linear, ação que teve um começo, mas o resultado ainda não acabou. Essa é a maneira gráfica de você mostrar isso. Como o nosso Como colega... se fossem as reticências no português. Não, é mais do que isso. A reticência do português dá a ideia de que aquela frase não completou o restante, você deduz. No caso dessa ação, do aspecto resultante, olha só, vamos lá. Um verbo também pode expressar um estado. Geralmente será um estado alcançado como resultado de uma ação verbal que o precedeu. Fala-se, nesses casos, de um aspecto resultante. Graficamente, pode ser representado por meio de um ponto seguido de um traço horizontal. Então, olha o exemplo. No livro de Pedro, está escrito que, notem, o Pedro, que escreveu o livro, escreveu isso há 5 anos atrás. Você vai lá e abre o livro, ainda está escrito. Então, note, a ação foi pontual, mas ele permanece, o resultado está até hoje. Percebeu? Não foi uma coisa assim, ele escreveu e logo que ele terminou de escrever, sumiu. Ah, mas isso acontece sempre. Sim, mas aqui nós estamos usando como exemplo essa coisa. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Um exemplo que eu acho que é perfeito, que se encaixa na Bíblia, é o seguinte. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia também diz que Lázaro morreu e ressuscitou. Ok? Só que, quando a Bíblia diz, hoje, quando eu penso que Lázaro morreu, é um ponto. A ação é vista como completa. Está morto, mortinho. E que ele ressuscitou, também aconteceu num momento da história, só que ele voltou a morrer. Agora, Jesus morreu e ressuscitou, mas continua vivo até hoje. Então, a ação de morrer é pontual. A ação de ressuscitar de Jesus é o aspecto resultante. Ele ressuscitou, mas não morreu depois. Ele continua vivo até hoje. Deu para entender o exemplo? Então, olha só, o verbo conjugado assim, escrever, indica, desta vez, que em algum momento alguma coisa foi escrita e que agora está registrada e pode ser lida por todos. Há uma referência à ação de Pedro, apreciada através dos seus resultados. Tá? Esse aspecto é uma das razões pelos quais, na Bíblia Revista e Atualizada, aparece muito aquela expressão, tenho-vos dito estas coisas. Esse tenho-vos dito essas coisas pode ser traduzido pelo presente, quer dizer, eu digo essas coisas, mas só que isso que eu digo agora, eu já estou dizendo há algum tempo. Eu estou com vocês agora, mas eu tenho estado com vocês durante esses 3 anos. Percebeu o sentido do aspecto durativo? Normalmente, esse aspecto durativo é representado por um tipo específico de verbo, que é o chamado verbo perfeito. O perfeito e o mais que perfeito.
Olha só. Observe que em todos esses exemplos o verbo usado é o mesmo, apenas mudou o tempo verbal empregado. Mediante o uso de diferentes tempos verbais, foi possível expressar diferentes aspectos do processo verbal. Junto com o tempo que mudou, mudou também o tipo de ação, a qualidade ou o estado da ação. Diversas combinações desses aspectos de ação são possíveis, como pode ser observado na breve descrição de tempos verbais que se segue. Cada tempo aqui representado será estudado com mais detalhes e tal. Vamos ver se a gente trabalha. Quais são os tempos verbais gregos? O tempo grego chamado presente denota uma ação contínua ou num estado incompleto. A ação é descrita como um progresso em andamento durativo e linear. Só que em grego, ela não é parecida com o português. Em português, eu vivo ou eu estou vivendo são dois tempos diferentes que eu posso usar para representar o presente. Em grego, a ideia de que eu estou fazendo é mais forte do que a ideia de que eu faço constantemente ou de que eu sei fazer está presente também. Mas eu não preciso usar em grego ego, eimi, poieion, que seria eu estou fazendo. Eu digo simplesmente ego poieo, ou poiel, simplesmente poiel. Se eu digo poiel, eu estou dizendo eu estou fazendo. Se eu digo lego, eu estou dizendo eu estou dizendo. Tá? Tem um microfone aberto aí e está vazando o som. Tá? Dá só uma olhadinha aí. Então, percebeu? O futuro em grego, então, também é o presente contínuo. Futuro não, presente em grego também é o presente contínuo. Continuando, futuro. O futuro, como em português, indica o que vai acontecer. Geralmente expressa a ideia de uma ação pontiliar, mas em alguns casos pode ser durativa. Por exemplo, Jesus voltará em glória é uma ação pontiliar. Ele usa 2 pontos aqui porque são 2 possibilidades. Quando Jesus voltar, ele virá de uma vez. Quando se diz hoje em dia, meus irmãos, Jesus está voltando, isso não é bíblico. Não é bíblico. Por que que não é bíblico? Porque se ele está voltando, ele está demorando muito. Desde quando ele está voltando? Em que parte do caminho? Ele está na estrada ou no engarrafamento, como disse alguém aí que eu não vi quem foi. Entendeu? Ele está voltando, mas cadê ele? Não, Jesus voltará. E quando voltar, essa ação será vista como acabada. Mas e para os pré-milenistas que acham que ele virá em 2 etapas? Não tem problema. Virá em 2 etapas, mas de uma vez. Acabou. Não é uma ação que está em progresso agora. É uma ação futura. É uma ação futura, que até você pode dizer, não, ele vem, leva os eleitos escondidos, deixa alguns, depois volta, tá, tudo bem. Mas o que a Bíblia diz é que ele voltará, não que ele está voltando. Aquela música é muito bonita, né? Jesus está voltando, o rei está voltando, Josias, é isso mesmo. É linda, mas é errada. Não é heresia, claro. A gente entende o que eles estão querendo. Isso aí nós vamos ter que consultar o Antônio José, mestre. É o Antônio José. Não chega a ser uma heresia, eu vou dizer assim, mas é uma maneira errada de expressar, que é bem coisa de Jesus is coming. Né? Em inglês, Jesus is coming pode indicar uma coisa que vai acontecer e não algo que já está acontecendo. Tá?
talvez seja um anglicismo isso, a maneira, quando traduziram o hino, porque esse hino não é brasileiro. Quando traduziram o hino, eles traduziram Jesus is coming, no sentido de ele está voltando. Mas ele não está voltando nesse sentido, ele vai voltar. Ele voltará. Procura na Bíblia, em algum lugar, Jesus voltando. Você não vai achar. Você vai achar, ele voltará. Ok? Inclusive, o tempo usado é o auristo. E o auristo é pontilhar por natureza. Aliás, auristo significa ponto. Então, o tempo auristo é o tempo pontilhar por natureza. O tempo futuro, então, pode ser pontilhar ou, às vezes, durativo. Aí quem vai dar é o que se chama de... É o contexto, que se chama de contexto, é ótimo. Imperfeito. O imperfeito grego é muito parecido com o pretérito imperfeito em português. Expressa uma ação que foi contínua por algum tempo no passado, mas que já cessou. A ação pode ter sido continuada, habitual, intermitente. Ok? Então, eu cantava semanalmente, ou eu corria 3 horas por dia, ou eu era capaz de correr 40 quilômetros, eu corria 40 quilômetros, hoje só 35, entendeu? Mas percebe? É uma ação linear, é uma ação durativa. Pode ser, eu nadava toda semana, mas nadava toda semana, é intermitente. Então, essas 3 palavrinhas aqui, ó, continuada, habitual ou intermitente, mistura um pouco do presente do português e do pretérito imperfeito do português. No grego, não existe pretérito imperfeito, existe imperfeito. Ok? Presente, futuro, imperfeito. Auristo. Esse é o tempo mais grego de todos. O nome dele, auristo, significa ponto. Vocês podem adivinhar qual é o tipo de ação que ele expressa? Não precisa adivinhar, basta ler o que está aí. Uma ação indefinida no passado. Não necessariamente no passado. É uma ação completa, pode ser no passado, pode ser no presente e pode ser no futuro. Só no modo indicativo ela está no passado, ela é situada no passado. Mas ela é mais como... É geralmente no passado, né? Pois é, depende. Ela é não mais... Só, mas geralmente. Não só, mas eu diria que ela... Eu não colocaria a palavra mais no passado. É que como a gente quase só lida com o modo indicativo, no modo indicativo o auristo é sempre passado. Você tem razão. Mas no modo subjuntivo, por exemplo, quando Jesus vier, o vier está no auristo. Vier é subjuntivo auristo. O subjuntivo auristo indica um ponto, se você usar quando é no futuro, se é no passado. Se ele vier, é claro que ele virá, mas se, sei lá, Elias vier, tá? Isso é considerado, é um condicional, então é uma coisa, não tem um tempo definido, é uma coisa desse jeito. Então, lembra disso. O auristo indica uma ação de uma maneira simples, indefinida, sem especificar a sua duração. Faz referência ao fato ou evento em si, geralmente no passado, mas não revela nem os antecedentes, nem os resultados dele. É a ação que chamamos de pontilhar. Ok? Esse, geralmente, no passado, pode fazer a gente cometer alguns erros que aparecem, às vezes, em até algumas traduções aí,
tradicionais. Porque a pessoa fala, aoristo é passado. Não, aoristo, participio aoristo, por exemplo, não é passado, necessariamente. Tá? Caso aqui, Jesus ressuscitou, naquele sentido de que o ato da ressurreição não foi uma coisa assim, ele foi sendo ressuscitado durante 3 meses, até que ele conseguiu ressuscitar. Não. Ok? Ressuscitou. O perfeito, note, perfeito é o tempo que indica um processo de uma ação. E, ao mesmo tempo, a existência real dos seus resultados. Então, olha aqui. Eu sou esse risquinho aqui. Essa ação começou lá no passado, mas os seus efeitos vêm até mim e podem passar de mim. Tenho-vos dito estas coisas. Okay. Ele dá um exemplo interessante. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Parou de ser derramado? Não. Ele continua ali. E pode ser até que a ideia de ele continua sendo derramado esteja presente. Esse aí não é o passado, é o perfeito. Esse é o perfeito. Eu falei passado? Falou. Perdão. É que eu quis dizer que ele foi derramado, em português, significa que lá no passado ele começou a ser derramado, mas o seu efeito continua até agora. É uma coisa que foi completada no passado, mas que continua até agora. Exato. Tipo assim, se eu fosse casado com a Ana, se eu falasse, eu casei com a Ana, é no passado, mas continua até agora. Exato. Só que no português a gente não tem um verbo que possa ser usado, um verbo não, um tempo que possa ser usado nesse caso que você disse. Então você pode dizer assim, eu tenho estado casado com a Ana há 10 anos. Deu para entender? Então, essa ideia de que eu casei com a Ana, vamos pegar um exemplo aqui. Oséias casou com Gomer, mas não ficou casado com ela, ele se divorciou. Ok? Você pode usar o mesmo verbo para dizer. Agora, eu casei com a Bia. Vocês estão casados até agora? Sim. Então, se em português nós tivéssemos o tempo perfeito, o verbo usado para dizer isso provavelmente seria o perfeito. Né? E é interessante porque o perfeito pode tanto ser traduzido por esse passado, como, por exemplo, foi derramado, como pode ser traduzido por um presente. Hoje, no grego moderno, o perfeito perdeu completamente uma ideia de passado. Ele é só presente. Quando você quer usar o presente hoje em dia em grego moderno, você usa o perfeito. A única diferença é que no perfeito a ação ainda tem esse aspecto. Então, vamos lá. O perfeito. Tá? O mais que perfeito refere-se a uma ação acabada no passado, que produziu certos resultados que continuaram a existir por algum tempo, até que cessaram. Então, ele começou no passado, acabou no passado, e os seus efeitos ficaram por um tempo, mas até agora, não. Em certo sentido, é um perfeito transladado ao passado. É como se eu pegasse esse perfeito aqui, eu estou aqui, tá vendo? E pegasse esse pauzinho que está aqui e pusesse para cá, ó. Na literatura que eu consultei, reverendo, Diga. Esse tempo é chamado de passado perfeito. É algo que começou, continuou e terminou. Tipo, eu ensinei no Simon. Isso, exatamente. Isso é passado perfeito. Eu nunca... Isso você achou numa gramática ou foi em alguma coisa de português? Professor, eu aprendi nas ruas, digamos assim. Não foi nada formal, não. Não, mas como nas ruas? Assim, alguém falou isso para você? Vídeos do YouTube. Pode falar, rapaz. Você deve ter ouvido quem?
Tem uns... Por onde você tem andado, rapaz? Sabino, você anda ouvindo Sabino, rapaz? Perigoso isso aí. Hein? Não, Olha... Foi o cara estrangeiro. Tá bom. Sabino é muito bom, viu? Ele é meio complicado, às vezes, nos resultados e tal, mas ele conhece a língua, assim. Mas ele é complicadinho. É o Sabino mesmo, né, Wellington? Tá dizendo aqui. Outro dia eu recebi um negócio do Sabino. Ele mesmo, professor. É capaz de ter sido eu que indiquei ainda. Mas eu falei que era herege. Eu falei que ele é herege. Mas... Não, o Sabino, o problema dele é só teologia mesmo. Ele conhece a língua, ele tira algumas conclusões. Não, professor, ele é herege, professor. Pode falar, ele é herege. Não, sem dúvida que ele é herege, mas ele conhece a língua. Tem muitos hereges que conhecem grego muito bem, e hebraico. Eu acho ele melhor no hebraico até do que no grego. Ok, voltando aqui. O mais que perfeito, então, é, na verdade, esse passado do passado. Isso é invenção minha também. Não aprendi com o Sabino, mas eu que falei, caramba, é o passado do passado. Mas, olha, isso aqui explica bem, né? Refere-se a uma ação acabada no passado, que produziu certos resultados que continuaram a existir por algum tempo, até que cessaram. Em certo sentido, é um perfeito trasladado ao passado. Pedro ficou esperando do lado de fora da porta. Ele está lá agora? Não, já foi embora. Ok? É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Tá? Vamos lá. Os tempos, então, eles são classificados em durativos, pontilineares e resultantes. Ok? Reverendo. Diga, pontiliar. Desculpa, pontiliar, não pontilinear. Diga, Lucas. Desculpa interromper o senhor. Só pode subir um pouquinho esse slide, esse claro. texto aí? Perdão. Na verdade, é o contrário isso. Ah, tá. Classificação dos tempos verbais de acordo com o aspecto... Não, pode descer mais, por favor. Mais ainda? Isso. Mais. Mais. Você quer ver o quê? Aí. Pronto. Não faltou um tempo aí, não? Faltam alguns tempos, sim. Não, beleza. Ele pegou, ele aqui no começo, ele diz uma coisa, olha, será estudado, são possíveis na breve descrição dos tempos verbais que seguem. Qual tempo você está achando falta aí? É mais um que eu aprendi nas ruas. Seria algo como o futuro perfeito. É Sim. Algo que começou, continuou e não terminou. Por exemplo, eu terei ensinado por 40 anos no Simonton quando eu me aposentar. Entendi. O futuro perfeito deve ser invenção do Sabino mesmo. Eu nunca ouvi falar. Você tem o chamado primeiro futuro e o segundo futuro. A diferença entre os dois é a seguinte. O primeiro futuro é o futuro que usa a raiz que a gente usa normalmente. Como é que se faz o primeiro futuro? Acrescentando um S entre a raiz e a vogal temática. Ou entre a raiz, perdão, não é a vogal temática, entre a vogal temática e a terminação. Então, você pondo um S, vira futuro, primeiro futuro. Mas existem futuros que usam uma raiz diferente. Esse futuro que usa uma raiz diferente é chamado de segundo futuro. A mesma coisa acontece com o auristo, que é o primeiro auristo, é o auristo que usa a raiz que a gente usa normalmente. O segundo auristo usa uma raiz antiga. Então, por exemplo, o verbo dizer em grego, a gente usa lego normalmente. Mas quando você usa no passado, no auristo, você usa o verbo eipo. Não tem nada a ver com lego, mas é o mesmo verbo e a mesma raiz, porque ele usa uma raiz arcaica. Tá? É a mesma raiz, porque, embora seja... Perdão. Mas não sei a resposta. Que interessante. Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Boa. Então, fica quieta, né, menina? Bom, voltando aqui. A questão não é a mesma raiz. É uma raiz primária que depois foi transformada. Eu vou explicar isso para frente. Ok? Então, respondendo à tua pergunta, Obrigado. Lucas, basicamente são esses
tempos aqui, mas você tem variações dentro desse tempo. Então, no futuro, de fato, existem maneiras diferentes do futuro se expressar. Alguns autores, alguns gramáticos podem, sim, dar nomes diferentes a esses futuros. Por exemplo, você vai encontrar gramáticas muito antigas que vão pegar o auristo e vão dividir o auristo em 3 tipos. O auristo ingressivo, o auristo terminativo e o auristo constativo. O que isso quer dizer? Os 3 indicam uma ação pontual acabada. Só que o auristo ingressivo indica o início da ação. O auristo terminativo indica o final da ação. E o auristo constativo indica a duração da ação, quer dizer, cria uma duração dentro de uma coisa que é simples e não tem duração. Isso foi porque eles perceberam que, por exemplo, Jesus começou a ensinar essas coisas, então é auristo ingressivo. Isso, nas gramáticas mais modernas, não se fala mais nisso. Auristo é auristo e acabou. Não se fala mais em auristo ingressivo, auristo constativo, auristo tal. Isso complica um pouco as coisas, porque essas gramáticas utilizam os parâmetros do latim. O latim tem isso. Então, por causa deste latim que tem isso, há uma mistura entre o estudo do latim, porque o grego, ele, em geral, nas faculdades, ele estava ligado ao departamento de línguas antigas, que era dominado pelo latim. Então, tem muita gramática, aquele Freire lá, o Antônio Freire. Paulo, né? Tem o Paulo Freire, mas o Antônio Freire, que é aquela gramática que a gente tem usado, ele é dessa escola mais antiga, então ele usa muito o latim para explicar as coisas. Depois de um tempo, começou a se estudar grego como os gregos. Então, algumas gramáticas mais novas começam a simplificar e usar os termos como aparecem no grego. Voltando, então, pode ser classificados assim de forma: os tempos durativos, o presente, o imperfeito, que é um tempo durativo no passado, e o futuro, que pode ser um futuro pontual e pode ser um futuro durativo, que talvez seja esse futuro perfeito que você está falando. Tá bom? Se você, numa exegese, colocar futuro perfeito, você vai ter que explicar que futuro perfeito é esse e dizer de qual gramática você tirou. Entendi. Então, o meu conselho é: coloca futuro, que não tem que explicar muito. Tá? Porque futuro perfeito. O que é futuro perfeito? Você vai ter que fazer uma notinha de rodapé e dizer: olha, isso eu tirei da gramática tal. Como o Sabino não escreveu ainda nenhuma gramática, vai ser difícil de citá-lo. Fonte, minha cabeça. Pois é, exatamente. O tempo pontilíneo... Oi? Diga. E se falar que veio dele, vai ser difícil ser aprovado. Pois é, dependendo do presbitério, não vai ser aprovado mesmo. Tá? Ok. Se bem que tem presbitério que, se disser que veio de mim também, não sei não. Vamos lá. Tem gente que estava no presbitério ontem, né? Na reunião do presbitério. Pois é. Vamos lá. Pontiliar, auristo. Ok? Basicamente, o auristo é o tempo pontilinear. Resultante, ou pontilinear. Vocês vão me ouvir falar muito pontilinear, porque eu decorei com pontilinear. Dificilmente eu uso o termo resultante. Vocês vão ver na outra gramática que ele também não usa. Perfeito e o mais que perfeito. Deu para entender como é que os tempos se comportam? Vamos dar uma olhada no modo? O que é modo? Modo indica a maneira em que se realiza uma afirmação verbal. No grego existem os seguintes modos. No português também. O que é o modo? Quando eu declaro que algo aconteceu ou não aconteceu, isso é o modo indicativo. Eu estou só indicando a ação. Então, é o modo da declaração feita com segurança.
afirma fatos como se fosse uma realidade. Pode até ser uma mentira, ok? Pode até ser uma mentira, né? Sabino escreveu uma boa gramática. Modo indicativo. Tá? É mentira, porque ele não escreveu ainda. Capacidade ele tem, mas não escreveu. Né? Este modo não esclarece se os fatos são verdadeiros ou falsos. Simplesmente se limita a afirmá-los. Ok? Então, o modo como a ação é afirmada é o modo indicativo. O modo subjuntivo, quer dizer, o modo quando a ação é afirmada simplesmente, é o modo indicativo. O modo subjuntivo, essa palavra subjuntivo vem da onde? Pô, o vídeo que eu vi só ia ter lá mesmo, professor. Tá ótimo. Subject, em inglês, é sujeito. Então, a gente pode dizer que o modo indicativo ele está ligado à terceira pessoa, à função declarativa. É o modo científico de dizer, a casa é bonita, a menina é feia, o sol brilha e tal. Agora, o modo subjuntivo é o modo que depende do sujeito. Então, o sujeito subjuntivo indica uma certa possibilidade. Então, é o modo da probabilidade, da incerteza e da dúvida. Usa o subjuntivo quem fala com hesitação, expressando um fato como possível. Eu não diria que é com hesitação, não. É quando você expressa um fato como possível. Então, olha só, se vocês fizerem todos os exercícios, vocês vão fechar grego 4. Ninguém garante que farão. Isso é modo subjuntivo. Ok? Então, expressando um fato como possível. É também o modo que expressa desejo, expectativa. Quem dera eu pudesse já saber grego sem precisar estudar. Quem dera, né? Pudesse fazer aquele negócio lá do Matrix, né? Vou te ensinar taekwondo. Aí bota a fita ali, pronto, já sei taekwondo. Legal. Então, notem, é o modo que expressa uma possibilidade, uma probabilidade, uma incerteza, uma dúvida, tá? Então, perceba como em português isso acontece. Eu digo assim, ele cobra caro. Eu estou afirmando. Modo indicativo. Se eu disser assim, será que ele cobra caro? Eu já estou usando o modo subjuntivo. Ou então, assim, eu vou fazer esse trabalho. Se eu chegar para você e disser assim, quer que eu faça, note, eu vou fazer, né, eu farei esse trabalho. Agora, se eu disser, quer que eu faça, percebe que o verbo já mudou. Mudou por quê? Ele foi para o subjuntivo. Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Que nós façamos, que eles façam, que vós façais, que eles façam. Ou eu farei, tu farás, ele fará. O modo indicativo é um jeito, o modo subjuntivo é outro. Ok? Modo imperativo. Modo imperativo expressa a ordem ou proibição, mas também pode expressar exortação, conselho ou súplica. Quando eu falo com Deus, eu digo, Senhor, tem piedade de mim. Eu estou dando uma ordem para Deus. É claro que essa ordem é dada de um modo suplicante, mas é um modo imperativo que eu uso. Não é verdade?
Isso não tem nada a ver com a confissão positiva, mas é apenas uma questão gramatical. Indica a intenção de quem fala sem esclarecer se aquilo que foi expresso se tornará realidade ou não. Então, normalmente, ordem, proibição, exortação, conselho ou súplica. Modo optativo. Pode expressar um desejo que poderia se cumprir ou uma mera possibilidade. Normalmente, em grego, no grego do Novo Testamento, o optativo aparece muito pouco. E, normalmente, ele aparece em expressões antigas e cristalizadas. Então, por exemplo, quando Paulo, lá na Carta aos Romanos, ele vai fazendo aquilo que se chama de diatribe, que é quando ele discute com ele mesmo, ele põe um argumento e contra-argumento. Então, ele diz assim, se onde abundou o pecado superabundou a graça, então pequemos para que a graça seja mais abundante. Note, ele está fazendo um diatribe, né, que é uma discussão consigo mesmo. Nessa hora, ele usa uma expressão em grego que ele diz assim, megnoito. Gnoito é um verbo, é o verbo genal, que significa aconteça, acontecer, no optativo. Megnoito é não aconteça tal, que nós traduzimos por de modo nenhum. Não, ô louco, não é isso. De jeito nenhum. Essa expressão está no optativo. Normalmente, quando se usa o optativo no grego, utiliza-se para a tradução a palavra oxalá, possa tal coisa ser, tomara que. Ok? Essa é a ideia do optativo. A probabilidade de que o desejo ou a possibilidade se torne realidade parece ser mais remota do que no modo subjuntivo. Por isso, o modo optativo foi gradualmente sendo substituído pelo modo subjuntivo. Você vai encontrar muito mais o modo subjuntivo no grego do Novo Testamento do que o modo optativo. O modo optativo você vai encontrar em expressões bem cristalizadas. Eu não me lembro de nenhum verbo no optativo no grego do Novo Testamento. Ok. Existem outras duas formas verbais que têm semelhanças com os modos, mas não podem ser classificadas como modo estritamente falando. São elas o particípio e o infinitivo. O particípio é considerado como um adjetivo verbal, por ter características tanto de adjetivo como de verbo. E o infinitivo é considerado como um substantivo verbal, pois tem características tanto do substantivo como do verbo. Ok? A voz todo mundo sabe, né? Em grego nós temos 3 vozes, como em português. Só muda o nome de uma delas. Em português nós temos a voz ativa, o sujeito realiza ação. A voz passiva, o sujeito sofre a ação. E na voz média, que em português é chamado de voz reflexiva, a voz média expressa uma ação que o sujeito realiza em si mesmo, para si mesmo ou de si mesmo. Então, por exemplo, em si mesmo, sofrendo os efeitos da ação. Então, liomai, eu me lavo. Eu lavo a mim mesmo. Ok? Liomai é desatar. Eu desato para mim. Então, por exemplo, se Jesus tivesse ido buscar aquele jumentinho e ele tivesse desamarrando o jumento, ele poderia dizer liomai, que significa eu estou desatando, mas para mim mesmo. Como foram os discípulos, eles não poderiam usar essa forma liomai, porque eles não estariam desatando para si mesmos. Eles estariam desatando na voz ativa para Jesus. Ok? Então, a palavra aqui, de si mesmo, por iniciativa própria ou confiado nas suas próprias forças.
euangelizo, não é epangelomai. Epangelomai é o seguinte, é epi, que significa sobre, e angelomai, que é dizer sobre alguma coisa. É a palavra usada para promessa. Então, esse epangelomai, ele está na voz média. Esse omai, já notaram que omai é característico da voz média. Tá? Pessoa e número, todo mundo sabe que no grego tem quantas pessoas? Como 3. Como em português. Não é como o hebraico, que tem 3, mas cada um tem masculino e feminino. No grego, não. Eu, tu e ele. Acabou. E quantos números? 2 ou 3? 2. 2 no grego koiné. No grego clássico eram 3. Tinha o número dual também. Tá? Mas hoje, no grego koiné, não. Então, vamos lá. Eu canto, primeira pessoa. Tu cantas, segunda pessoa. Nós cantamos, primeira pessoa do plural. Então, pessoa e número se juntam para formar 6 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira do singular e a primeira, a segunda e a terceira do plural. Tá? Vamos lá. Mesmo que o sujeito já esteja implícito na terminação verbal, é possível que se queira destacá-lo ou enfatizá-lo. No grego, quase não se usa os pronomes pessoais. Nesses casos, é acrescentado o pronome pessoal. A gente não vai ver aqui isso, que a gente vai olhar isso num outro capítulo. Mas, por exemplo, nenikeka tam cosmos. Eu tenho vencido o mundo. Venci pode ser porque nenikeka é um verbo perfeito. O perfeito pode ser traduzido pelo passado, mas também pode ser traduzido pelo presente. Eu poderia dizer, eu venço o mundo, no sentido de que eu venci e tu continuo vencendo. A melhor tradução para esse nenikeka é eu tenho vencido o mundo. Ego nenikeka ton cosmo. Então, eu mesmo venci o mundo. Isso aqui é uma questão de ênfase. Tá? O verbo é composto de radical, terminação. A vogal temática faz a ligação entre os dois. E a desinência, a terminação, na verdade, é a vogal temática mais a desinência. Então, olha aqui. Por exemplo, o verbo legomen. Nós dizemos, ou estamos dizendo. Radical, lek. Ok? Vogal temática, ligando a terminação men, que é a desinência. Então, legomen significa... O que eu mudo? Eu mudo o men, e o o vai permanecer nessa conjugação aqui. Ok? De acordo com as desinências, os tempos verbais podem ser classificados em primários e secundários. Os tempos primários têm as desinências do presente, do futuro e do perfeito. E os tempos secundários são os tempos históricos. Normalmente indicam algum tipo de passado. Imperfeito, auristo e mais que perfeito. Notem que os tempos primários indicam o presente ou o futuro. O perfeito começa no passado, mas os efeitos são presentes. A boa notícia, o grego só tem 2 conjugações. Em ômega, que é 95% dos casos, e em mi. Então, são 2 conjugações. Os verbos terminados em ômega e os verbos terminados em mi. Ok? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você, que você já tem lá na plataforma. Pelo menos eu acho que tem. Vamos ver se eu repetir aqui. Eu acho que sim.
Ah, tem. Deixa eu ver se está aqui. Não. Eu vou colocar para vocês de novo, porque eu já dei em outras aulas, o Mounce. O Mounce, ele tem um resumo. Esse resumo é muito interessante para vocês. Não sei se eu pus ali, eu acho que eu pus, mas vou ver. Em todo caso, eu vou abrir aqui, que o nosso tempo já está acabando, e eu quero... Sistema verbal do Mounce está aqui. Aqui? Tá. Eu acho que isso aqui eu deixei para vocês lá, vou dar uma olhada. Mas aqui você tem os tempos dos verbos em português, o quadro mestre dos verbos. Dá uma olhadinha nisso, que é bem interessante. Tá. Olha só, o verbo, no centro do verbo, você vai ter a raiz. Ok? A raiz do verbo é aquela parte imutável do verbo que vai dar o significado. Ok? Você pode acrescentar a essa raiz, antes dele, duas coisas: um aumento, uma reduplicação, ou os dois. Depois da raiz, você pode ter uma coisa que mostre o tempo verbal, a vogal temática ou vogal conectiva e as terminações pessoais. Então, presta atenção nisso aqui, que parece complicado, mas vai ajudar muito. O presente ativo, notem, presente ativo, tempo presente, voz ativa, ele usa uma raiz do presente, então é um tempo primário, ele usa uma vogal temática, que pode ser o ômicron ou o épsilon, ele usa as terminações pessoais do primeiro ativo, e ele o modelo dele é dado por esse aqui. Olha aqui, você tem o li, que é a raiz, e a terminação o. No passivo, ele só muda aquilo que a gente chama de terminação. Esta terminação é terminação primária e esta terminação é terminação secundária. Então, lio é eu solto. Liomai é eu sou solto ou eu solto para mim mesmo. Voz ativa, voz passiva. Imperfeito. O imperfeito ativo, ele tem um aumento. Os tempos históricos ou passados têm aumento no modo indicativo. Aí vem a raiz, e o restante ele vai usar a terminação dos tempos históricos, que é o on. No médio passivo, ele tem o homem. Então, olha aqui. O, omai, on e homem. Deixa eu ir lá para baixo. Essa tabelinha aqui é dada no finalzinho. Eu já dei essa tabela para vocês. Nós já trabalhamos com ela. Está longe aqui, hein? E tem um monte de paradigma aqui de verbo e tal. Mas só para vocês verem como é que a coisa funciona nas três pessoas. Está aqui. Está chegando perto. Vai chegar. Não chegou. Onde é que está, meu amigo? Será que eu passei direto por você? Não, não está aqui. Está no outro do Mons. Ok.
Marcelo, o microfone, Marcelo. Fundamentos do grego está aqui. Que é a gramática completa. Chegamos ao ponto do Walter Dan, da aconselhamento tecnológico. Tá vendo? 2021, vai com calma. Você vê como as pessoas estudam, se desenvolvem. Está aqui. Olha só. Essa tabelinha aqui, lembra que os tempos podem ser primários ou secundários. Quais são os tempos primários? Acabei de falar. Imperfeito. Não, esse é secundário. Presente. Presente. Auristo. Auristo é secundário. Ou quase. Vamos lá. Vamos lá, vocês vão acertar. Presente, futuro e perfeito. Presente, futuro e perfeito são tempos primários. Isso. Imperfeito, auristo e mais que perfeito, tempos secundários. Ok? Então, os tempos primários usam essa terminação. Lio, lies, liei. Liomen, liete, liusi. Ok? Na voz ativa é esse. Na voz passiva, liomai, lie, lietai. Liometa, lieste. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui é chato. Não era para aparecer. Deixa eu ver se ele sai daqui. Mover ele daqui. Pronto. Tá. Liontai. Então, nos tempos secundários, Lion, notem, os tempos secundários normalmente são passados, então eles têm aumento. Tá aqui, ó. Elion, Elies, Elios. A raiz é a mesma. Li, tudo é li. Ok? Elion, Elies, Elie. Eliomen, Eliete, Elion. E no passivo, Eliomen, Eliu, Elio, Elieto, Eliômeta, Elieste. Sobe um pouco aí a tabela, mestre. Ok? Aí. Então, Eliomen, Eliu, Elieto, Eliômeta, Elieste, Elionto. Tecnicamente, se vocês decorarem esta tabela com este não é esse aqui, com este outro quadro aqui, eu vou separar os dois e vou colocar hoje à noite mesmo para vocês. Vamos lá, onde é que ele está? Aqui tudo. Isso aqui eu vou deixar para vocês, porque aí vai explicando verbo por verbo, tempo por tempo, qual o significado de cada um e tal. É bom vocês darem uma olhada, tá? Vamos lá, paradigmas dos verbos, tá? Antes disso, aqui. Com esse quadro mestre dos verbos e aquela tabelinha lá, vocês são capazes de montar qualquer tempo, qualquer verbo. Olha aqui as características, o que tem aumento, reduplicação, o que tem redobro. Olha aqui, ó, presente ativo, presente médio, imperfeito ativo, imperfeito médio, futuro ativo líquido, futuro médio, primeiro futuro passivo, segundo futuro passivo, primeiro auristo, segundo auristo, primeiro auristo médio, segundo auristo médio, tá? E primeiro perfeito, segundo perfeito e perfeito médio passivo. Aqui ele pegou, claro, todas as possibilidades de verbos gregos, inclusive aquele futuro lá que o nosso irmão Lucas nos ensinou hoje. Como é o nome mesmo? É futuro completo, é isso? Ele deve estar por aqui. É um desses futuros perfeito. Aqui. Tá? Isso, futuro perfeito. Futuro perfeito. Note, olha, você tem o futuro ativo líquido, que é quando você usa uma das letras chamadas líquidas, então ele tem uma característica especial. O futuro médio, primeiro futuro passivo e o segundo futuro passivo. O primeiro e o segundo futuro são
caracterizados por raízes diferentes e tal, e tal. Então, você tem raízes completamente diferentes. O que eu quero que vocês façam? Não deu tempo hoje, eu peço desculpa, passei um pouquinho do horário, tive aqui alguns problemas, mas eu quero que vocês peguem, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui nesse material, vou colocar essas tabelas que eu mostrei agora para vocês, inclusive o mouse está aqui, era para estar junto aqui, mas falta a tabela lá no final, tá bom. Eu ponho a tabela aqui, mas eu gostaria... Não é esse aqui, perdão. Hoje é 16, né? É esse aqui. Eu gostaria que vocês tentassem fazer este exercício. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês me dão 2 minutos. Quem precisar sair, é só para... Sim. Sempre tá? Professor. Presencial, você tem às 10. Pois é, vamos... Deixa eu mostrar como é que eu faço aqui. Vocês já estão segmentando o texto? Vocês já aprenderam a delimitar, não aprenderam? Opa! Eu tenho um vídeo sobre delimitação de texto, aliás, 2 vídeos, que se vocês precisarem de ajuda na delimitação, eles ajudam muito. Procura delimitação de texto Evaldo Beranger. Vai aparecer 1 e 2, eu explico isso muito detalhadamente. Isso que eu vou fazer aqui não é delimitação de texto. Delimitação de texto, se você estabelece o princípio do texto e o final do texto, que determina a perícope. Isso que nós vamos fazer é um exercício necessário na hora de fazer a tradução, porque você vai dividir o texto nos seus pedaços mínimos. Chama-se segmentação. Eu tenho um vídeo também sobre segmentação, lá no YouTube. Então, olha só, a segmentação, em geral, ela usa, ela sempre vai ter como centro um verbo no modo indicativo. Então, aqui, por exemplo, kai estion ton, isso aqui está no particípio, não é indicativo, é verbo, mas é particípio. Labon, esse está no modo indicativo. Então, kai estion ton, auton, labon, arton, euloguessas, já tem outro verbo. Então, eu já posso dividir essa frase aqui. Para eu traduzir essa frase. Euloguessas é classem kai, pode botar um aqui, edoquem autóis kai epen. Aqui você pode pôr 2, mas como a gente só está usando para traduzir, aqui seria mais um item. Então, vamos lá. Percebam, esse é o primeiro versículo. Eu chamaria isso aqui de o versículo 22. 22a, 22b, 22c e 22d. Está aqui. Descobriram de onde vem aquele negócio? Versículo 24a, versículo 25b. É dessa segmentação que vem esse negócio. Caramba, eu vou falando na intuição, professor. Hã? Eu vou falando na intuição. Você está no começo e fala, ó, 25A. Exato. Tá no final. A maior parte das pessoas fazem na intuição, mas isso vem de um procedimento exegético que é muito técnico e é muito importante. Ok? Às vezes, você tem A, B, C e D. A e B já é uma maneira de dizer começo e fim. Para o uso diário, não tem problema. Mas para a exegese, vocês vão ter que aprender a fazer isso. Então, olha só. E disse, labete, que é uma ordem, isso aqui está no imperativo. O imperativo também pode ser considerado uma linha só. Tuto extinto soma mu. Kai labon poterion, ó, o labon está aqui, eucaristessas edoquem autóis. Eu vou dividir aqui para não ficar uma, mas aqui você tem pelo menos um verbo, acho que é esse verbo aqui que está no normal. Kai epion exalto pantes. Ponto final, está aqui. Kai epen autois, 2 pontos. Tudo
Vocês já descobriram que texto é esse, né? Tuto extinto Haimamu. Eu sei que é da ceia. Isso. Coisa? Este é... Eu sei que está na Bíblia. Este é o sangue Lucas meu. Escondoga, fica quietinho aí. Este é o sangue meu da aliança a que faço para convosco. Então, eu vou colocar aqui, olha só. Este é o sangue meu, o tes de atequesto em... Como é que é? Em quinomeno, lembra que quando tem um capa e um qui, o primeiro nasalisa. Então, em quinomenon hiperpolon, meu sangue que é derramado por todos. Amém, lego, rimim. Em verdade vos digo que esse que pode ser substituído por 2 pontos. Então, aqui, o que ti o me pio extes genematos tes ampelos enon tenemeres. Ok, esse dá para a gente dividir mais, senão fica uma linha muito grande. Tenho ansiado comer convosco, até eos, está aqui, tes remeras e queinos, o dia aquele em que o comeremos novo em te basileia tuteu, comeremos novo no reino de Deus. Cai inessantes, e cantando um hino, estou traduzindo tudo aqui, estou dando de bandeja para vocês. Excelton esto horos ton elaion. Depois de ter cantado um hino, saíram para o jardim. E disse-lhes Jesus o que, né? Roti pantes escandalitesteste. Quer dizer, todos se escandalizarão, que está escrito, gregatai, pata, so, tom poimena, mata-se o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas para egertenai, para ser erguido, troapso, rimana, tá, ok. Foram para Galiléia e tal. Então, eu vou deixar desse jeito que vocês vão perceber que, ao gravar isso aqui, lá o texto de vocês, então está gravado aqui, ó, só de traduzir, eu posso fechar aqui, deixar isso aqui. Esse é um negócio legal do Google Docs, que é justamente quando você muda o documento aqui, onde ele está compartilhado, ele também muda. Ó. Abrir o documento lá da plataforma. Está vendo? Tá? Então, isso aqui é para vocês usarem para traduzir. Se vocês quiserem, vocês podem acrescentar mais linhas aqui, ok? Que eu simplesmente coloquei, vocês podem acrescentar mais linhas para deixar o texto maior, ter mais espaço. O que eu quero que vocês façam? Identifiquem os verbos, tentem identificar os tempos, a gente já viu vários deles, e semana que vem nós vamos trabalhar essa questão de identificação de tempos. Outra coisa que eu prometi que eu ia fazer, e vou fazer para vocês, é o seguinte, eu vou pegar alguns exercícios, por enquanto a lição é só traduzir, tá? Mas alguns exercícios, por exemplo, aqueles exercícios finais, eu vou pegar versículos bíblicos, vou colocar no Google Doc, quem pediu isso foi o Maurício, na aula passada, e vou pôr para vocês fazerem traduções com vários verbos diferentes, em tempos diferentes, dando para vocês a dica, para vocês tentarem traduzir e praticarem
Reconhecer o que é presente, o que é auristo, o que é imperfeito, o que é perfeito, quais são as características. Aquelas tabelas ajudam a fazer isso. E eu vou gravar, já estou separando, amanhã cedo eu já tenho o material pronto, amanhã cedo eu gravo, já ponho lá, identificando como identificar cada um desses tempos. E aí vocês têm a semana toda para trabalhar, ok? Se for preciso, eu dou um prazo um pouquinho maior para vocês poderem entregar esses exercícios com mais tranquilidade. Legal? Combinado? Combinado. Ô, professor. Diga. Se o senhor puder compartilhar também o link dos vídeos que o senhor falou de segmentação, mas aí não precisa colocar na plataforma, pode ser no WhatsApp mesmo. Pode. Deixa eu colocar aqui, então. Deixa eu mostrar para vocês. Se vocês escreverem Evaldo Beranger... Já colocaram lá no grupo, já. Já? Só jogar lá, delimitação de texto, Evaldo Beranger. Já está no grupo, já. Aqui, ó, segmentação, né? Está aqui, segmentação da perícope, estruturas do texto, segmentação em logos e Word, tal e tal. Agora, o que tem mais completo lá é a delimitação. Delimitação 1 e delimitação 2. Tá? Eu explico isso bem explicado, tá? Claro que não como Sabino, mas explico. Dá para quebrar um galho, né? Desculpa, Lucas, eu estou zoando aqui. Seu médico, Lucas, Sabino. Eu nem conheci esse cara. Agora, fiquem sabendo. Eu nunca ouvi falar. Ele é bom, Ele é um discípulo do Clark. Ele é bom. Só esse não é aquele que tem uma musiquinha? Não sei o que, eu tu te ouço. Acho que não. Não sei. Não sei. Eu nunca vi, mas tudo bem. Gente, obrigado. Lucas, compartilha uma aula aí. Boa noite. Se a musiquinha for essa, uma aula dele. Valeu, gente. Boa noite. Como é que é o nome dele? Aí o que compartilhou, o nosso colega aí, ele tem. Não foi quem compartilhou as minhas aulas? O Josias. Josias, compartilha os vídeos do Sabino para o pessoal. Acho que ele saiu já. Não, ele está aí. Esse é o Lucas. É o Lucas que aprende nas quebradas das ruas. Então, Lucas, compartilha aí com o pessoal um vídeo do Sabino. Escolhe o menos herege. Boa noite. O pior é que isso vai para a internet, é capaz que ele assista. Ele vai me cobrar isso. Ele é meu amigo, eu não tenho nenhum problema com ele, não. Tá bom, gente. Valeu, hein? Valeu. Muito bom. Diga. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida, mandei no chat. Deixa eu dar uma olhada. Valeu. Vou parar. Só sobre um tempo verbal.